importante. Depois vou partilhar consigo e a Carolina faz o resto. Está bem? Ok. Muito bem. Está-me a ouvir bem. E então, neste caso, como podem ver, estou de novo bem acompanhado. Isto porque há uma tentativa clara aqui no 16 Válvulas e no dia em que nós próprios, 16 Válvulas, cumprimos 35 anos de programa de rádio sobre desporto motorizado. Isto porque, como podem ver, hoje tenho a companhia da Carolina da Cis, ela tem dado nas vistas, pode-se dizer, por ela própria, não precisamos ser nós a dizer, mas a Carolina faz observações muito pertinentes naquilo que toca à Fórmula 1, e eu convido a Carolina para nos falar, para percebermos um bocadinho, e é esse o objetivo, daquilo que é a visão da Fórmula 1 com os jovens desta geração. E por isso, sem mais demoras, damos as boas-vindas à Carolina, agradecer mais uma vez também a simpatia e a disponibilidade. Começamos desde já com um tema fora de Fórmula 1, porque já vi que traz hoje um equipamento, eu percebo que a Carolina tem outra paixão para além da Fórmula 1. Será isso, assim ou não? Bem-vinda, Carolina. Uma boa noite. Boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer partilhar também um bocadinho da minha perspectiva enquanto fã. Pronto, à parte da Fórmula 1, pois o futebol é aquele desporto que vem, é quase como obrigatório na nossa sociedade, foi incutido desde pequenininha. Eu lembro-me eu se calhar ainda não sabia falar, mas lembro-me, as minhas primeiras memórias é de acompanhar o meu pai no futebol. Eu ainda me lembro, assim, apesar de eu tinha 3 anos e meio, mas tenho uma imagem, assim, uns lives de umas memórias de quando fui ainda ao velhinho Alvalade. Ainda tenho, assim, essas memórias. Pronto, não são nítidas, como é óbvio, não me recordo do dia em si, mas são aqueles bocadinhos de história que eu guardo comigo. Pronto, E vejo que o pai fez um bom trabalho, porque poderia, neste caso, a Carolina zangar-se com o pai e dizer: tu és do Sporting, eu vou para outro clube qualquer, numa junta de freguesia, de qualquer coisa parecida. Mas não, a Carolina foi com o conselho do pai e está também, portanto, neste caso, fã do Sporting Clube de Portugal. É isso, não é? Sim, até porque a maior parte da família do meu pai é toda do Benfica. E ele também tornou-se do Sporting, ele e a minha tia, porque os meus avós também são do Benfica, por causa de um tio deles, que era o único dos irmãos que também era do Sporting, então conseguiu fazê-los a eles do Sporting e pronto, o meu pai conseguiu passar-me a mim, à minha irmã, apesar da minha irmã não ligar muito ao futebol, mas eu sou que desde pequenina que acompanho mais o meu pai e sofremos os dois, choramos os dois, gritamos, saltamos todos juntos. É da aula que tem mais comemorado nos últimos tempos do que propriamente a outra aula da família, não é? Daquele clube que já falou aí, não vale a pena mencionarmos aí. Muito bem, Carolina, está feita a introdução, é só mesmo para se sentir à vontade, para descontrair, para não estar nervosa. E por isso, sem mais demoras, foi esse o meu comprometimento, é falarmos de Fórmula 1, isto porque hoje, precisamente neste dia 1 de maio, assinala-se uma das datas mais negras da Fórmula 1, ou podemos dizer antes, um fim de semana dos mais negros da história da Fórmula 1, recordando e recuando até 1994, num fim de semana fatídico que começou com o Rubens Barrichello nos treinos a ter uma saída estrondosa e que o carro ficou virado do contrário e mordeu a língua, houve sangue por todo o lado. Depois, em qualificação, a morte do austríaco Roland Ratzenberger e depois na corrida, aquilo que todos nós sabemos, infelizmente, na curva de Tamborello, aconteceu de facto a morte de Ayrton Senna da Silva, o piloto brasileiro que conduzia na altura para a Williams. Por isso, aquilo que eu pretendia saber, e foi para isso que eu convidei aqui no caso concreto a Carolina, é para nos dar aqui a perspectiva dos jovens atuais. E daquilo que nós percebemos, tem uma intervenção muito ativa nas redes sociais, a Carolina, sobre Fórmula 1, e eu iria começar, tal como falou há pouco do futebol, começar por lhe perguntar porquê a Fórmula 1 e quando é que acontece começar a ver a Fórmula 1 com outros olhos. A Fórmula 1 começou voltando assim mais atrás. O meu pai é a minha referência a nível desportivo das coisas que eu gosto e o meu pai é a minha maior referência nessas coisas porque é ele que me fez a introdução a quase tudo o que eu vejo hoje e conheço e gosto. Não que ele me tenha obrigado, atenção, a gostar das mesmas coisas que ele, que aconteceu por acaso, mas aqui a questão é que eu desde pequenina, desde que me lembro que eu sempre ouvi o meu pai falar no Senna e ele sempre me mostrou, porque ele era muito apaixonado pelo Senna, sempre me mostrou os vídeos do Senna, porque curiosamente eu nasci exatamente 11 meses depois da morte do Senna. E então eu sempre via, o meu pai estava sempre a mostrar os vídeos dele, os onboards no Mónaco,
aquelas corridas que ele faz em que sai de cá de trás e consegue ultrapassar toda a gente, as corridas à chuva, e isso fascinou-me um bocadinho. Depois veio o Alonso, que também é outra paixão do meu pai, é o Alonso, e ele também estava sempre a mostrar o Alonso, inclusive nós vivemos em Portimão, e no ano em que a Fórmula 1 fez aqui os testes, em 2009, o meu pai Eu estava lá. Eu Pois, estava lá. e eu também, porque o meu pai conseguiu arranjar a maneira de nós irmos, e foi o meu primeiro impacto a sério com a Fórmula 1. Eu não seguia E a Fórmula 1. conseguiram falar com o Fernando Alonso, que ele também estava lá na altura na equipa da Renault, Cons com o Nelson Piquet Jr. Conseguimos, não no autódromo, não no circuito em si, mas um dia ou dois depois calhou irmos jantar fora, e ele também estava a jantar no mesmo restaurante que nós estávamos, e houve aquela fotografiazinha no final, pronto. Eu não tirei foto com ele na altura porque eles estavam com pressa, então foi só o meu pai, mas eu é que tirei a foto a eles. Mas foi o meu primeiro impacto com a Fórmula 1. Eu na altura não seguia a Fórmula 1, não via os campeonatos porque eu era criança, os meus gostos eram outros, apesar de eu também ouvir o meu pai a ver, eu chegava lá, via um bocadinho, vinha-me embora, não ficava porque tinha outros interesses. E aquela sensação que eu até hoje nunca mais me esqueci foi de entrar e ver os carros a passar na altura, aqueles barulhos estridentes daqueles motores, acho que era os V8 em 2009, que por acaso é engraçado porque esse barulho até hoje continua na minha cabeça, eu ainda consigo ouvir. Identificável. É identificável aquele. Exatamente, ainda consigo ouvir como se fosse hoje, como se fosse agora, ficou super marcado e foi fascinante. E chegámos a ir ver algumas provas também de Fórmula 3 que chegaram a acontecer também em 2009, 2010, assim, por esses anos aqui no autódromo. Mas depois houve ali Tivemos uma... aqui a Fórmula 2 também na altura. Sim, sim. Teve aqui, por exemplo, o piloto que do Nico Hülkenberg ganhou a corrida. Eu também estava lá, tive a ocasião também de o cumprimentar. Tenho um exclusivo, por acaso engraçado, tenho um exclusivo com ele que mais ninguém, até ser descoberto pela própria mídia da Fórmula 1 quando viram. Você não pode estar aqui, mas já tinha feito a gravação. Mas continua, por favor, Carolina. Mas pronto, depois houve ali uma pausa em que deixámos de ver. Eu não via assim com tanta frequência. O meu pai também deixou de ver por causa dos direitos de televisão, afins. Entretanto, quando se começou a surgir as redes sociais, eu acompanhava assim algumas informações, mas eu nunca me expressei muito em relação à Fórmula 1. Porquê? Porque eu não ouvia ninguém a falar disso. Eu pensei, ninguém liga a isto, eu também não acompanhava assim, via alguns Dentro vídeos. do seu círculo social, é isso, das suas amigas, Sim, sim, basicamente, tinham outras prioridades. E é isso exatamente. que não a Fórmula 1. Exato, e como na altura também eu não me recordo de ouvir nessa altura falar-se de Fórmula 1 na dimensão que se fala hoje, até porque não existia, não tinha havido ainda aquele boom das redes sociais que existe hoje. As coisas não eram tão partilhadas, não eram tão faladas. Falava-se de Fórmula 1, sim, como é óbvio, eu lembro-me de ouvir falar nas vitórias do Schumacher e do Alonso e os inícios do Hamilton, eu lembro-me de ouvir isso tudo e de ver vídeos, mas não com aquela fama, digamos assim, com aquele fenómeno que se vê hoje em dia. Porque lá está, porque não havia esta situação que há por parte das redes sociais que nos permite ter uma maior partilha de conteúdo. Mas a Fórmula 1 ficou adormecida, não morta, não é? Portanto, ficou sempre Exato. com a curiosidade, de vez em quando via as notícias, e Sim. depois surge então a oportunidade, quando a Fórmula 1 começa de facto a ser transmitida de outra forma. A Carolina teve essa preocupação, e nessa altura, como é que estava a Fórmula 1 desde essa altura adormecida? Evoluiu muito, mudaram muitas regras, o que é que foi para si? Eu lembro-me que teve ali um período que eu não via Fórmula 1 porque eu tive a estudar 5 anos em Lisboa e eu lá não tinha, vivia nas Nem ao condições. Estoril, nem nada. Não, Para matar as porque saudades das corridas, só mais nada, porque a Fórmula 1 só nesse... regressou o ano passado. Exato, porque também não havia isso e porque eu vivia em Lisboa, estava na casa da minha avó, pronto, eu não tinha na altura a Eleven Sports, quando passou para a Eleven também não tinha a Sport TV, então acabei por não ver. Aqui quando surgiu assim mais presente na minha vida foi o ano passado com a pandemia, porque eu depois, entretanto, depois voltei para o Algarve, só que eu trabalhava fins de semana,
ou seja, nunca tinha a oportunidade de ver as corridas todas, via uma ou duas, não com frequência. Mas o ano passado, com a situação da pandemia, que infelizmente fez-nos parar a vida, deu-me esse tempo, essa pausa, e fez-me envolver dentro deste meio, se calhar mais do que eu esperava. Porque lá está, eu não tinha noção que nas redes sociais existia toda esta comunidade. Mas eu creio que isso também não surgiu há muito tempo, é recente, porque eu acho que isto deve-se também muito por parte do trabalho que a Eleven Sports tem feito em Portugal com a Fórmula 1. Eu já falei sobre isto no podcast onde eu participo. Eu acho que... Já agora faça publicidade, qual é o podcast onde Pronto, eu tenho feito várias participações no podcast que é o Vamos Falar de Fundo, que é todas as quartas-feiras às 7. E agora, mais recentemente, começámos no dia do Grande Prémio de Imola, todos os domingos de Grande Prémio, cerca de 30 minutos após o fim da corrida, eu e mais 3 raparigas, que é a Carolina Figueiredo, a Cristiana Ribeiro e a Inês de Oliveira Martins, fazemos um debrief, que chamamos Vamos Falar de Fundo debrief, em que fazemos a análise da corrida, ou seja, é uma rúbrica do podcast sobre Fórmula 1 feita inteiramente por mulheres, que penso que neste momento em Portugal seja o único, porque eu até agora ainda não consegui encontrar nenhum. E o que é que a Fórmula 1 atual lhe transmite? Porque é que percebi que a Fórmula 1 é uma coisa, tudo bem, gostou, sempre gostou, mas a Fórmula 1 atual poderia sair enfadonha, não ter nenhum motivo de interesse, mas pelo contrário, Carolina, por aquilo que eu percebo, e mais as suas amigas, as 3 amigas, por aquilo que eu percebi, Carolina, com o seu podcast, estão muito entusiasmadas com a Fórmula 1 atual. O que é que tem a Fórmula 1? Terá sido aqui a mão da Liberty, portanto, que vem de uma escola americana, que quer trazer o espetáculo para o lado dos fãs? Eles estão a conseguir, neste caso, Carolina? Eu acho que sim. Pode-se também dizer que a Liberty tem feito um bom trabalho, pronto, apesar de haver algumas mudanças de regras e isso, mas isso são à parte. Eu costumo dizer que isso deixa para outras histórias. Mas a forma como a Liberty tem publicitado a Fórmula 1 e tem a maneira como as coisas têm escalado, e os próprios pilotos que são mais novos, são gerações mais novas, que já têm aquele engajamento, como se costuma dizer, com os fãs, que antigamente não tinham, acaba por ser diferente e acaba por captar mais a atenção. Eu penso que seja por isso. Nós temos muito mais ligação às equipas e aos pilotos hoje em dia do que se calhar tínhamos antigamente. Eu não sei. Há aqui culpa também do Drive to Survive ou não? Ou foi uma série que ainda não despertou a sua curiosidade? É assim, eu vou ser sincera, eu vi o Drive to Survive. Qual delas? São 3 temporadas, qual é que viu? A primeira temporada, Okay. eu vi a primeira temporada o ano passado. Eu, na altura que saiu, eu vi 1 ou 2 episódios, mas não consegui perseguir, porque não me captou, não me fascinou Faltava ali muito. qualquer coisa. Ok, já percebi. Não sei, eu achei aquilo estranho, porque eu estava habituada a ver as corridas e aquilo foi estranho na altura. Mas foi a seguir ao Grande Prémio de Mugello, o ano passado, é que houve ali um intervalo de corridas assim um bocadinho maior e nós estávamos em casa e então eu estava a sentir aquela falta de ação, de parte de ver a Fórmula 1 e pensei, está aqui, vou ver. Pronto, comecei a ver e então vi tudo de seguida ali praticamente em 2 dias. Gostei bastante. A temporada 2. A 1 e e a esta 2. 3? A 3 já a vi no dia que saiu, mas confesso Toda seguida também, é daquelas que viu sim, logo na noite em que saiu. sim. Muito bem, muito bem. Fantástico, sim, senhora. Mesmo fã de Fórmula 1. Hardcore fan. Exatamente. Eu vi a terceira temporada, mas não. Não sei, gostei, mas acho que a primeira e a segunda. Uma novela, é uma telenovela, será mais Exato, isso? exato. Eu acho que a partir de agora também não há assim muito mais que nos possa espantar ou nos surpreender, porque quem vê Fórmula 1 todos os dias e quem vê Fórmula 1 todos os dias, ou seja, todos os fins de semana e acompanha. Acho que Carolina, e a propósito de ver Fórmula 1 todos os dias, vamos chamar isso assim, mas vamos perceber como é que a Fórmula 1 neste momento está a chegar à Carolina.
apenas e só nas redes sociais, ou motiva, porque ainda há, felizmente, e é um parceiro do 16 Válvulas, o Autosport, que todas as semanas publica, é a única revista, ou o único jornal, vamos chamar de revista, semanal, que traz informações sobre o desporto motorizado em geral e em particular da Fórmula 1 todas as semanas. A Carolina motiva para isso, para comprar em papel, sentir em papel, ou é da geração já do iPhone ou do Android, em que é tudo digital e, portanto, prefere saber essas informações? Eu sou mais do digital, confesso, okay. Porque eu já vi algumas edições do Autosport, vejo quando vou ali à papelaria. Porquê? Porque como só tem uma secçãozinha sobre Fórmula 1, depois o resto tem várias matérias que não são a minha praia, digamos assim, acaba por não me compensar. E como também nós hoje em dia conseguimos ter acesso a toda a informação através do telemóvel, acaba por não me puxa a comprar. Também nunca fui muito de revistas e jornais, nunca fui muito disso. Mas o facto de eu conseguir consumir todo o tipo de conteúdo sobre a Fórmula 1 através do telemóvel ou do computador, inclusive, e nesse aspecto eu dou os parabéns também à Liberty, apesar de não ser um serviço que esteja 100% conseguido, mas que está muito bom, que é a F1 TV, em que eles conseguiram colocar um arquivo que vem desde 1985. Daí para trás tem alguns documentários, porque eles não conseguem ter as corridas todas de 1950 até hoje, mas pelo menos desde 1980, por aí, até aos anos 2000, conseguem ter lá o arquivo de todas as corridas. E exato. Documentários, várias peças com informação e coisas que nós, como fãs, pronto, temos aquele bichinho de curiosidade por saber como é, como é que foi, principalmente eu que não sou dessa geração histórica da Fórmula 1, gosto de ir ver e de saber como é que aconteceu, como é que foi, e de saber quem foram os pilotos, que eu sempre ouvi as pessoas falarem, e gosto desses bocadinhos de história. Muito bem, Carolina, já está feito aqui, eu agradeço a oportunidade, aqui o enquadramento para a Fórmula 1 atual. Hoje em dia estamos em fim de semana de Grande Prémio, amanhã é mesmo o Grande Prémio a partir das 15 horas. Pergunto-lhe na Fórmula 1 atual, primeiro, quem é o seu fã, piloto, de quem é que torce, qual é a equipa, e depois já lhe pergunto aqui também outras coisas, mas para ter uma ideia desta Fórmula 1 atual. Desta Fórmula 1 atual, o piloto sempre mais me cativou, ao início não me cativava assim tanto, mas foi com o tempo, também por causa da adrenalina que proporcionava, foi sempre o Daniel Ricciardo, porque eu acho que ele na Red Bull teve um desempenho excelente e dava ali uma certa ação, uma certa adrenalina ver o que ele fazia. Ao início não me cativou muito, porque eu não sou muito fã da Red Bull. E então eu não era, tinha assim aquele amor-ódio, digamos assim. Mas gosto muito do Daniel Ricciardo e do Carlos Sainz. Tenho assim uma dificuldade em conseguir decidir entre os dois, mas vou sempre mais para o Daniel Ricciardo. Temos então uma McLaren, temos a Ferrari. Qual é a equipa para desempatar? A equipa, eu gosto muito da McLaren, mas eu tenho um carinho muito especial pela Mercedes. Okay. Porque para mim a Mercedes... Não pelos pilotos, mas pela equipa, já percebi. Sim, porque a Mercedes tem uma visão de toda aquela ambição de ganhar e a visão estratégica e o que eles têm feito na Fórmula 1 nestes últimos anos. Eu sei que muita gente não gosta porque eles têm dominado, mas eu acho que não se pode tirar o mérito, não se pode tirar o mérito à equipa, e eles têm mostrado um trabalho excelente e eu gosto bastante de ver, sinto um carinho especial, como também sinto pela McLaren, mas a Mercedes cativa-me um bocadinho mais. E para este Grande Prémio, o terceiro da temporada, tivemos um vencedor de início, Lewis Hamilton, na primeira, depois tivemos o Max Verstappen. Vamos para a terceira prova, poderemos ter aqui um vencedor diferente. Onde é que está a sua aposta para amanhã? Temos Bottas na pole position, Hamilton ali a espreitar na segunda posição, e depois temos o Max, que hoje estava muito triste, sentado atrás dos reclamos, não quis falar com ninguém, nem ser filmado. Onde é que está o seu palpite para amanhã? Eu acho que amanhã a corrida vai-se decidir na estratégia dos stints iniciais, dos pneus iniciais que eles usarem para os primeiros stints.
Lembrar, isso foi tema no meu programa de rádio há pouco, lembrar que os dois Mercedes que partem na frente têm pneus mais duros, por assim dizer, são os médios, e depois temos um Max com pneus macios para início de corrida. Sim. O que é que acha que vai acontecer com esses jogos de pneus diferentes? Eu acho que o Hamilton vai conseguir, a Mercedes neste caso, vai conseguir ter vantagem uma vez que leva a primeira linha, a vantagem de ter a primeira linha da grelha. Ou seja, vai-se conseguir defender melhor do Verstappen. Porque e isso é óbvio e não se pode dizer, não se pode ignorar. O Verstappen de macios vai partir com uma grande vantagem, vai conseguir recuperar ali bastante tempo. Se eventualmente conseguir ultrapassar um dos Mercedes, eu acredito que ele vai garantir a sua posição, seja ela a segunda ou a primeira. Mas lá está, é muito inconstante, até porque com o Sérgio Pérez atrás, esta é mesmo daquelas que, por muito que eu tente fazer uma previsão, é muito difícil, porque são duas equipas, 4 pilotos que vão dar ali o tudo por tudo inicial, ou acabam os 4 fora da pista na primeira curva, ou então vamos ver. Então, e para a última pergunta, e vamos mesmo ter que desligar por questões apenas de programa, e eu lhe perguntar se as coisas corressem assim de uma forma muito estranha e acontecesse um vencedor surpresa para este Grande Prémio. Quem seria o seu vencedor surpresa? Vamos excluir daqui o Daniel Ricciardo, que teve muitos problemas na qualificação, vai partir de trás, não quer dizer nada, como já falámos do Senna, que isso acontecia vir de trás e ganhar como em Donington, mas aí tinha que estar a chover. Pergunto-lhe se as coisas fossem assim muito estranhas, quem era o piloto para surgir e ganhar neste Grande Prémio? O Ocon. Parece bem. Uma aposta minha também. A nível da McLaren como equipa e no Orlando, como eu gosto de dizer a brincar, o Lando Norris está fora deste baralho, é isso? Eu acredito que o Lando Norris também poderia ser o eventual vencedor, mas eu vejo o Alpine, principalmente o Ocon, muito fortes neste traçado. E eu acredito que amanhã vão fazer uma grande corrida. O Alonso também, mas pronto, o Ocon está mais habituado à equipa, ao carro. O Alonso, apesar de já ser um sénior nestas andanças, mas pronto, é sempre diferente, porque os carros variam bastante de equipa para equipa. Então, Carolina, para agradecer a sua disponibilidade, a sua simpatia, e a ideia é acabar como comecei, pergunto qual é o clube que irá ser campeão de futebol em 2020-21. Não estou a ver qual seja, mas já agora, para terminarmos, começámos assim, podemos acabar também dessa maneira. É assim, se Deus quiser, eu gostava muito que fosse o Sporting. Vamos lá ver. Muito bem. Era isso que eu queria ouvir. Muito bem. Carolina, agradecer a sua simpatia, bom trabalho. Continua na divulgação, então, de facto, do vosso trabalho que é extraordinário. Vocês fazem uma equipa, de facto, muito agradável. É apostarem, é continuarem e estarem aqui tantos anos como nós. E nós aqui estamos como exemplo e para esta nova geração fazemos aqui a ponte. Mas tenho a certeza que o futuro é vosso e, portanto, vocês, desde que tenham vontade, vamos trazer mais alegrias. Já agora amanhã, desculpa, já agora amanhã não se esqueçam, 30 minutos após o fim da corrida, para sintonizarem no VFF1 Debrief. Ok, e onde é que se vê já agora? Podem acompanhar no YouTube, que é Vamos Falar de FUM, F-U-M. Também está no Facebook, no Twitter, no Twitch, no Instagram, não, mas podem encontrar também lá a página e é só sintonizar. Muito bem, vamos estar atentos então. Obrigado, Carolina. Muita sorte então para o seu clube. Tenho a certeza que vai tudo correr bem, vai tudo ficar bem. E quanto às equipas de Fórmula 1, a sua aposta está evidente. Vamos ver se tem razão ou não. Muito obrigado. Uma boa noite, Carolina. Obrigada, obrigada. Uma boa noite também. Obrigada.